Agora vem comigo, vamos movimentando a Bia Formanski, que está na nossa redação, já chega com informações, um levantamento do Ministério Público de Santa Catarina sobre vacinação contra a poliomielite. O que a gente passa para o nosso telespectador. Bom dia, Bia. Oi, João. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Situação preocupante em Santa Catarina quando a gente fala dessa vacinação aí da poliomielite, tá? A gente tem um índice que mostra que o estado está abaixo de 50% na cobertura vacinal, tendo uma meta de 95% quando a gente fala sobre essa doença. A gente teve, para contextualizar um pouquinho, né, os nossos espectadores sobre a poliomielite em todo o Brasil, principalmente, uma campanha de massa de vacinação nos anos de 1980 e 1990. E por conta disso, a doença foi considerada erradicada aqui no Brasil, o que com certeza se deve também às vacinações anuais, né, a atualização desse calendário vacinal que é extremamente importante para que essa doença continue sendo erradicada. A poliomielite, que pode ter aí a paralisia infantil e por conta disso ocasionar diversas sequelas durante toda a vida da pessoa, da criança que contrai, e daí na vida adulta também continua com essas sequelas aí para toda a vida, né? Por conta disso, existe todos os anos uma campanha voltada contra a poliomielite, que nesse ano teve aí uma cobertura muito baixa. Quando a gente fala em Santa Catarina, chega a 43%, tá? Não chega nem a 50%, com essa meta de 95% da população público-alvo, crianças aí de 1 a 4 anos de idade, que devem, na verdade, de 0 a 4 anos de idade, que devem ser vacinadas e que é realmente o público-alvo. Quando a gente traz esses dados, João, aqui para a nossa região sul do estado, a gente tem Criciúma, a cidade de Criciúma, né, com 52% dessa vacinação em dia, ok, né, que passa um pouco dessa média estadual, mas que ainda está muito distante dessa média nacional aí de imunizar pelo menos 95% do público-alvo. A gente tem, quando a gente pega aí na região da ANREC, região de Criciúma no entorno, né, na região carbonífera, 63% de vacinação. É um índice um pouquinho mais alto, né, mais alto que a cidade de Criciúma, mais alto que o estado de Santa Catarina, mas ainda assim longe dos tão sonhados 95%, que é realmente o foco dessa campanha. A gente tem aí, para isso, né, esse estudo, essa pesquisa do Ministério Público de Santa Catarina, com o principal objetivo de tentar identificar, tá, por que esses números estão tão baixos? E a partir daí começam-se os estudos para tentar entrar em contato com as diretorias aí de vigilâncias epidemiológicas de cada cidade para entender o que acarretou a tão baixa cobertura vacinal em cidades, principalmente quando a gente fala de cidades maiores, né? Quanto maior a cidade, menor o índice quando a gente fala no estado de Santa Catarina. A gente teve, e falamos sobre isso recentemente aqui, sobre uma ação da Prefeitura de Cocal do Sul, que é o de casa em casa, né? Foi uma ação que os agentes de saúde passavam pelas casas. Essa ação foi em relação à campanha contra a influenza, né? Em relação ao vírus da influenza, mas que também é uma prática que é incentivada pelo Ministério da Saúde, né? Para que as prefeituras, para que os agentes de saúde possam passar de casa em casa, conversando com essas famílias, às vezes facilitando o processo de vacinação, já que a gente também teve uma campanha vacinal um pouquinho menor, né? Começou no dia 27 de maio e foi até o dia 14 de junho, com as doses aplicadas, né? Tanto as doses injetáveis quanto as doses da gotinha, que a gente já conhece aí em relação à vacina contra a poliomielite. Enfim, a gente tem esses dados preocupantes que assustam e, a partir daí, algumas possibilidades de trabalhar em cima disso, saber quais são as doses restantes, que movimentos as prefeituras, a partir de agora, a partir das secretarias de saúde, né, vão precisar fazer para aumentar essa cobertura vacinal. Afinal de contas, muitas delas estão muito distante desses 95%, que é o ideal, que é o sonhado quando a gente fala sobre essa meta da campanha de vacinação tão importantes para que a gente continue permanecendo com a poliomielite erradicada, né, com essa doença erradicada aqui no Brasil, como é desde 1990, por conta das campanhas de vacinação em massa. Então, um trabalho constante a partir desse apontamento aí, desses dados divulgados, então, pelo Ministério Público de Santa Catarina. João, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Bia Formanski, direto da nossa redação.